Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais um domingo, né, pra gente estar ouvindo a palavra de Deus. E como prometido, nós vamos continuar ouvindo o que aconteceu com Saulo após a sua conversão. Como a gente, na aula passada, resumindo, Paulo tinha ido à cidade de Damasco, né? E na cidade de Damasco, ele foi lá para prender os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, seguidores de Cristo. Porém, na entrada da cidade, né, ele teve um encontro ali com Jesus, ele acabou ficando cego, depois ele recebeu a cura e foi curado ali, e dali pra frente passou a ser um servidor de Jesus. E aí, então a nossa história começa a partir daí, né, crianças? Ele estava onde? Em Damasco. E na cidade de Damasco havia uma sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é um local onde eles adoravam a Deus, onde os judeus adoravam a Deus e estudavam o Antigo Testamento. E como o Saulo era um perseguidor de Cristo, quando ele entrou ali naquela sinagoga lotada, provavelmente os judeus que estavam ali devem ter esperado: o que será que ele vai falar, o que será que ele vai dizer? E ele subiu ali e ele disse uma palavra bem, esperou todo mundo ficar quietinho e disse assim: Jesus é o Filho de Deus. O Jesus, aquele que eu e vocês tanto odiamos, ele é o Salvador prometido. Ele é Jesus, né? O Filho de Deus. E quando ele disse isso, aconteceu um zum. Começou o pessoal falando. E aí, como que eles começaram a falar: mas esse não era o Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que queria matar os cristãos? Esse não é Saulo, que perseguia? O que aconteceu? Talvez alguns até achavam que ele estava louco, né? O que aconteceu com ele? Aquela luz lá na entrada de Damasco, será que deu um problema na cabeça dele? Só que não, crianças, ele não estava louco. Saulo estava cheio do Espírito Santo. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo. E aí ele estava tendo aquele momento que ele tinha recebido Jesus. E ele não estava nem ligando aquele zum que as pessoas estavam falando. Porém, os seguidores de Cristo ali em Damasco ficaram muito contentes, por outro lado, né? Enquanto que os judeus ficaram nervosos, com raiva, os servos do Senhor ficaram muito felizes com a boa notícia que realmente Saulo havia se convertido, Saulo realmente era um novo homem. E como eu falei para vocês que os chefes ali dos judeus não gostaram da conversão de Paulo, eles tiveram um plano de assassinar, de matar Saulo. E aí Saulo acabou descobrindo e eles falaram: bom, a gente precisa arranjar um jeito de Saulo sair dessa cidade. Porém, a cidade de Damasco era uma cidade que fechava o seu portão à noite. Aí eles tinham essa proteção nessa cidade. E aí, provavelmente tinha guardas ali observando, procurando a Saulo. E os irmãos tiveram uma ideia muito interessante. Eles colocaram um cesto, escolheram um cesto bem lindo, sabe aqueles cestos grandes, com tampa? Cestos. E amarraram uma corda e colocaram Saulo lá dentro desse cesto. E puxaram e colocaram ele e atravessaram ele no muro da cidade. Imagina que interessante, ele foi puxando assim, ó, pela corda até sair, e ele conseguiu sair dessa cidade. Deus fez isso porque Deus tinha um plano maravilhoso na vida dele, crianças. Como Deus tem um plano para a vida de vocês também. E eu já falo para vocês qual que era o plano de Deus sobre a vida de Paulo. Quando Paulo chegou em Jerusalém, as pessoas que estavam ali estavam meio com medo ainda, desconfiados, se realmente Paulo havia mudado, se realmente ele havia sido um novo cristão, né, crianças? E logo ali, ele conheceu um homem chamado Barnabé, e Barnabé apresentou Paulo aos irmãos ali, aos apóstolos, e contou toda a história de como ele se converteu, como ele recebeu Jesus, que ele havia sido batizado, e como ele estava falando de Jesus ali em Damasco, a ponto de ele ter acabado de sair de lá
escondido para que não acontecesse mal nenhum com ele. Crianças, vocês perceberam que eu estava falando Saulo e aí depois eu falei Paulo, não foi? Vocês observaram isso? Por quê? Porque após a conversão de Saulo, Saulo começou a se denominar, a se chamar, né? Ele passou a ser chamado de Paulo. Então, se vocês lerem os capítulos, que eu creio que vocês estão lendo na casa de vocês vão perceber que não fala mais Saulo, mas sim Paulo nas escrituras. Isso até o livro de Atos inteiro, tá bom? Então, voltando. Depois que ele pegou amizade ali com os apóstolos de Jesus, Barnabé convidou ele para ajudar ele ali na igreja de Antioquia, que era uma cidade ali na Síria. E eles passaram ali a trabalhar juntos ali naquela igreja. Esse capítulo é o capítulo 13, tá? Crianças, do livro de Atos, que quando eles estão ali na igreja de Antioquia. Anteriormente, a gente estávamos falando, continuando o capítulo 9, tá bom? A partir do versículo 19, tá? Então, vamos voltar. Então, no capítulo 13, que é onde nós estamos agora, que eles estão lá em Antioquia, a igreja estava lá e a igreja estava crescendo, como a igreja em Damasco, como as igrejas em todas as cidades ali vizinhas. Sabe por quê? Porque antigamente só tinha igreja em Jerusalém, né? E quando começou a perseguição, os servos de Jesus tiveram de se espalhar pelo mundo. E cada um deles, e onde eles passavam, onde cada um deles estavam, conforme eles falavam do evangelho, as pessoas recebiam Jesus, as pessoas aceitavam o evangelho. E isso foi crescendo várias igrejas. E olha que legal, né? E a igreja de Antioquia foi a primeira igreja que as pessoas chamavam os servos de Jesus de cristão. Então, olha só, cristãos e era um apelido ali, né, que a gente pode dizer hoje. E foi ali na igreja de Antioquia. E um belo dia, lá na igreja de Antioquia, onde todos estavam ali orando, adorando o nome do Senhor, o Espírito Santo falou ali no coração dos irmãos daquela igreja. Para quê? Para eles enviarem Barnabé e Paulo para uma viagem missionária. Aí eles estarem indo em outros povos falando do amor de Deus. Então, olha só, e a igreja continuou ali orando e realmente foi confirmado, era sonho de Deus. Então, o propósito de Deus ali na vida de Paulo, ou aquilo que Deus escolheu para Paulo, era ele ser um grande missionário. Não é lindo a gente pensar um missionário? Na nossa igreja existem os nossos missionários. Quem são? A tia Germana, o tio André, o tio Tião, né, que são os missionários da nossa igreja, que são aqueles que largaram ali o nosso trabalho, eles estavam fazendo na igreja e eles saíram e estão aonde agora? O Tião está no estado do Espírito Santo, a tia Germana e o André estão em Manaus e eles estão ali trabalhando. E Paulo e Barnabé foram os escolhidos ali da igreja de Antioquia e eles tiveram a oportunidade de ir para a primeira viagem deles missionária. E aí eles foram ali e agora eles iam viver grandes aventuras e perigos também. E essas aventuras e esses perigos que vão acontecer, nós vamos saber aqui na Bíblia e na próxima aula, é claro. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre essa viagem, essa viagem do nosso missionário Paulo. Crianças, Deus escolheu você também para ser um missionário. Um versículo que vocês conhecem, a gente já aprendeu junto, que está em Marcos 16:15, diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa é a minha missão, a sua missão. Nós irmos a todo mundo e pregar o evangelho, falar de Jesus a todas as pessoas. E também podemos ser um missionário trabalhando, como vocês ajudarem na salinha, a gente pode ajudar com a ofertinha de vocês, podemos ajudar aqui no culto, no coral, com as crianças e tantas outras coisas. Você pode ser um missionário, tá bom? Um beijo, quero agradecer aqueles alunos que me mandaram, tá? A lição pra mim essa semana, fiquei super feliz, tá bom? E continue assim, fazendo a lição de hoje, a lição 10 da revista, terminando vocês me enviam, tá bom? Um beijo, amo todos vocês, estou com muita saudade e
eu queria dizer agora para as mamães de vocês que eu desejo um feliz Dia das Mães, cheio de amor, cheio de alegria e muito abençoado. Um beijo, tenha um ótimo dia. Tchau!